Ontem a entrevista de Renato Paiva, após o empate em 1-1 com a equipe do Vasco, deu o que falar mais uma vez, tá? A torcida do Bahia tá arretada com o Paiva. E eu acho que já tem motivos pra estar assim, né? E, aliás, demorou bastante, hein? A torcida do Bahia demorou muito pra ficar meio raivosinha com o Paiva. Já vem de um tempinho já, mas demorou. Demorou, passou muito pano pro Grupo City, enfim. Ó, nessa entrevista coletiva do Paiva de ontem, que tem uns 30 minutos, eu separei um trecho de 2 minutos e quebradinho. Vou colocar aqui no canal, que é quando ele centrou ali a entrevista mais em Juba, tá? Ele fizeram uma pergunta sobre Juba e tal. E ele falou, cara, durante 2 minutos e meio, mais ou menos, ele falou tanta coisa que eu separei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tópicos. Talvez desses 8 tópicos, 2 sejam mais ou menos um, mas foram 8 tópicos que eu separei do que Paiva falou em 2 minutos e meio, cara, sobre ali a situação do Luciano Juba e tal. Algumas coisas eu concordo com Paiva, tá? Outras eu discordo totalmente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a primeira entrevista, porque talvez alguém não viu o que o Paiva falou. Vou colocar primeiro o que o Paiva falou e depois eu volto aqui para rebater os tópicos dele, tá? Antes de mais nada, eu quero falar o seguinte. Tem 2 situações no Bahia que não pode acontecer, né? Primeiro, um clube que gasta 100 milhões de reais em contratações não pode ser Cauli dependência. Cauli é craque no Bahia hoje, está jogando muito e muito possivelmente vai ter interesse aí de algum clube para levá-lo. Se vai conseguir levá-lo é outro tema. Se não for este ano, se ele continuar jogando o que está jogando no próximo ano, pode ser que no final do próximo ano venha um Palmeiras, o Flamengo ou um clube de fora e o compre. Pode acontecer. Vai ter que pagar e o Grupo City não vai vender barato. Mas aí é outra situação, tá? Mas mesmo assim, um clube que gasta 100 milhões de reais em contratações não pode, de forma alguma, ser Cauli dependência. A torcida não pode estar aqui chorando porque um jogador saiu de campo, gente. Galera, pelo amor de Deus, pô. Outra coisa que eu queria falar. No começo do ano, e até o Jacaré se machucar, toda a gente ficava aqui dizendo, a maioria das pessoas, Jacaré. Jacaré tinha sido a solução para um Bahia SAF, quando a solução estava em casa, que era o Jacaré. Jacaré voltou de lesão e tá mal pra caramba, né? Tá mal. Claro, dá bobeira, fica aí em festinha, tomando a cervejinha dele e tal. Vacila muito o Jacaré, mas voltou mal. Então, o Jacaré ontem recebeu muitas críticas por parte da torcida também, tá? Eu falei que eram 2 coisas, mas acabei metendo essa do Jacaré no meio. A outra coisa importante é, galera, um lateral como o Gilberto não pode fazer um pênalti daquele, bicho. Ele deu uma tesoura no jogador do Vasco dentro da área, pô. Parece até de propósito, sabe? Parece de propósito. Parece que ele fez, eu vou fazer um pênalti aqui, dane-se. O goleiro que defenda. Um jogador com tantos, porque ele levou o traço, né? O jogador do Vasco passou por ele. Ele deu uma tesoura dentro da área, gente. Pelo amor de Deus. Total imprudência de um jogador experiente. Jogador que veio do Benfica, veio da Europa. Jogador que está acostumado a jogar Champions League. Porque por mais que o Benfica não chegue na final, mas o Benfica todo ano está na Liga dos Campeões. Como é que faz isso, pô? Então vocês aí, ó, do Bahia, tá na hora de pegar no pé do elenco também, galera. Tá na hora de pegar no pé do elenco. É só Paiva. Paiva merece. Paiva realmente tá fazendo um trabalho horrível. Cadu Santoro, omisso. Não dá entrevista, não aparece. Só pra TV do Bahia, aquelas perguntinhas combinadas, né? Agora, gente, tá na hora de pegar no pé do elenco, pelo amor de Deus, hein? Tá na hora de cobrar. O seu Gilberto deveria ser fortemente cobrado nas mídias sociais. E na entrevista coletiva também. A turma deveria ter apertado o Paiva em relação ao Gilberto. Foi uma imprudência impressionante. Mas, enfim, essa é a minha opinião, tá? Se não fosse esse pênalti, o Bahia tinha ganho o jogo ontem, cara. De um Vasco que, pelo que eu vi aí nos melhores momentos, porque o jogo do Bahia foi no mesmo horário do jogo do Sport, né? Não deu. Mas pelo que eu vi, o Vasco chegou ali e quase ganha, né? Quase ganha, cara. A torcida do Vasco estava agradecendo por esse empate, enquanto a do Bahia ficou chateada. Eu falei isso no vídeo de pós-jogo de Bahia e Vasco, né? Enfim, dá uma olhada agora nesse pequeno trecho aí da entrevista coletiva pós-jogo de Renato Paiva. Hoje o jogo marcou a estreia do Luciano Juba, contratação que foi esperada pela torcida, uma grande expectativa. E eu queria saber do senhor, nessa prioridade da posição ali pelo lado esquerdo, como ele está nessa disputa com Ratão, com Biel, e se eventualmente o senhor pensa também em usá-lo como um falso 9 ao lado do centroavante, talvez. Obrigado.
Boa noite. Boa pergunta. É uma boa pergunta, sabe porquê? Porque o Juba fez 2 treinos com o Bahia. 2 treinos. E ali atrás de mim chamaram-me burro 500 vezes para pôr o Juba. O Juba entrou e falhou alguns 4 ou 5 passos. Porque o Juba não é super-homem. E porque o futebol é feito de trabalho, de treino e de ligações entre os jogadores, conexões entre os jogadores, que só se conseguem treinando. O Juba vem do Sport Recife. Tem um treinador diferente, tem colegas diferentes, tem uma ideia de jogo diferente e treinou ali todos estes meses. É um jogador com 50 e muitos jogos de utilização. E chegou aqui e fez 2 treinos. E muita gente ainda queria que o Juba jogasse de início. Eu não vejo o futebol assim. Lamento. Não vejo. Se me dissessem, opá, o Bahia contratou o Messi ou o Cristiano Ronaldo, isso, ele nem precisava treinar. Metia-o ali no meio e siga. Mas isso são jogadores diferenciados. Isso é a exceção, não é a regra. E nós temos que nos habituar a entender a diferença entre a exceção e a regra. E para mim a regra é treino, 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 treino. Porque o treino é que gera as ligações. Quando a gente diz assim, o Cauli vai procurar o Biel, são almas gêmeas dentro de campo quando jogavam. Claro, mas essas almas gêmeas, o Biel estava no Grêmio e o Cauli estava na Bulgária. Apareceram como? Porque almoçam sozinhos? Não, porque treinam. E treinam, e treinam, e treinam. A relação entre os zagueiros, a relação da linha defensiva. Trabalho de treino. E eu, mediante as limitações que tinha hoje, físicas, tive que pôr o Juba. Tive que pôr. Porque não era a minha ideia pô-lo. E sabe porquê? Isto é tudo muito bonito, mas o Juba hoje falhou 3 ou 4 passos, não teve impacto no jogo. E sabe o que é que se pode dizer amanhã? Muita gente vai dizer, enganámos-nos na contratação. Porque as análises às vezes são deste nível. Mas o burro sou eu, porque não pus o Juba quando as pessoas queriam que o Juba entrasse. Com 2 treinos. Então para que é que treinamos? Então a gente não treina. Juntamos todos, os primeiros a chegarem aqui no domingo, jogam. Os primeiros a chegar ao balneário. Isso não existe. Isso não existe. E o Brasil, eu estou aqui encantado. Adoro este país. E vim porque quis. É um país de futebol extraordinário, de qualidade de jogadores como não existe no mundo, mas é o único país que chama burros aos treinadores. Eu já estive em Portugal, já vi muitos jogos na Europa, já estive no Equador, já estive no México. É o único país que chama burros aos treinadores. O único. Têm direito? Se calhar têm, mas não percebem mais de futebol do que eu. Isso não percebem. E portanto, enquanto for eu o treinador, e enquanto acreditar no treino como acredito, vou evitar muito estas situações. Porque o Juba hoje foi mais vítima do que réu. Foi vítima de uma situação. E isto não põe em causa a qualidade extrema, enorme que ele tem. Por isso é que o fomos buscar. Mas ele agora precisa de se enquadrar no Bahia. Porque ele vem de 8 meses de Sport Recife. Só isto. Pode jogar pela esquerda, respondendo à sua pergunta, pode jogar pela esquerda, pode jogar atrás do 9, vamos ver em função daquilo que vão ser as dinâmicas do jogo, em função daquilo que ele me vai dar no treino e em função daquilo que é a percepção que ele vai ter da nossa forma de jogar, para se conhecer com os Caulis, com os Admires, com os Tassianos, com os Camilos, com os Bahias, com os Everaldos, com os Vinícius, etc. Só com treino, não há de outra forma. Bom, galera, eu separei aqui alguns tópicos, como eu falei para vocês, né? Vamos lá. Um dos tópicos. Paiva falou que o Juba vinha de 8 meses de Sport Recife. Juba não vem de 8 meses de Sport Recife. Juba vem de 4 anos de Sport Recife. Desde a base até profissional. São 4 anos. Nesse intervalo ele jogou uma temporadazinha ali, uns mesezinhos no Confiança e logo voltou. Então sim, o Juba está muito acostumado com o esporte, está chegando no clube novo. O Juba não vai chegar e ser o salvador da pátria assim da noite pro dia. Essa é uma realidade, tá? Então a torcida do Bahia tem que ter paciência, cara. Tem que ter paciência, tá? Depois, o Paiva falou que a torcida poderia chamar ele de burro porque não colocou o Juba de frente ou tardou a colocar o Juba, né?
Depois o Paiva disse que pensou em não colocar o Juba. Eu até separei isso aqui também em algum lugar. Teve que colocar o Juba. Ele falou aqui que teve que colocar o Juba e chamam ele de burro aos treinadores. Esse é outro tema, tá? Então o Paiva pensou na possibilidade de não utilizar o Juba. E se o Paiva não tivesse utilizado o Juba, certo, tava de boa. Agora, por que o Paiva não utilizaria o Juba? Porque o Juba não está entrosado com o elenco do Bahia. Essa é uma verdade, né? O Juba vem da filosofia de treino do Anderson Moreira, dos companheiros onde ele sabe onde se coloca. O Juba olhava no campo, sabia que Jorginho estava no lado, Wagner Love do outro, Sabino atrás. Agora, com o Bahia é tudo diferente. E como o Paiva falou, o Juba fez 2 treinos com o Bahia. Tem que ter paciência, né? Agora, chamar o treinador de burro porque ele não quis colocar o Juba, ou porque ele colocou o Juba tarde, porque talvez estava com dúvida se o Juba deveria entrar ou não, aí eu acho que a torcida também está sendo um pouco exagerada, né? É aquela ânsia de ver o Luciano Juba em campo, e eu entendo, mas nesse quesito tem que dar um desconto pro Paiva, tá? Depois, ele falou que o Juba falhou 4 ou 5 passes. Cara, normal. O Luciano Juba estava na Ilha do Retiro acostumado a jogar para 15, 20 mil pessoas, no máximo, né? Por causa dos problemas que o Sport está tendo, né? Problemas de infraestrutura no estádio, jogo de Série B, não motiva tanta torcida, o Sport fazendo uma campanha de G4, mas vacilando, e o Luciano Juba meio que fazendo um corpinho mole aí, né? Porque ia pro Bahia, mas o Juba estava acostumado a jogar para 15, 18, 20 mil pessoas. Chega numa Fonte Nova para 40 mil, um público totalmente diferente, que não o conhece, que se ele falhar um passe, vai pegar no pé dele, então o jogador meio que fica receoso também, né? E além do mais, entrou aos 40, sei lá, entrou quase no final do jogo, o cara fica nervoso, aquela ânsia de não errar, né? Então o Paiva falou que ele errou 4 ou 5 passes. Isso vai acontecer, galera. Muito possivelmente até um jogo dentro da Fonte Nova, que o Juba comece jogando, ele pode sentir o peso da Série A, ele pode sentir o peso da torcida, então vocês vão ter que ter paciência, tá? Depois, Paiva falou que tudo na coletiva dele é trabalho, treino, conexões, trabalho, treino, conexões. Meu irmão, até quando? Até quando o Bahia vai ter que trabalhar, treinar e fazer conexões? E estamos em setembro, né, gente? Pelo amor de Deus, eu já tô farto de ouvir Renato Paiva falar disso. É treino, treino, treino. Porra, 9 meses treinando, Paiva. Pelo amor de Deus. Ah, não, mas o Cândido chegou agora, o Gilberto chegou agora. Bicho, são jogadores de seleção, cara. São jogadores que jogam, o Cândido não, que estava no Uruguai, mas o Gilberto joga Champions League. Precisa de quanto tempo para se adaptar? Não, pelo amor de Deus, tá? Depois, Sport Bahia, Juba de início. Bom, essa coisa aqui, esse tópico, é mais ou menos, eu já respondi, né? Ali no outro tópico, que o Paiva ficou em dúvida se colocaria ou não Juba de início. Eu acho que o Paiva tá certo, não tinha que colocar Juba de início, não. E se eu fosse o Paiva, eu pensaria se colocava Juba de início de novo, agora, no próximo jogo, tá? Contra o Coritiba, fora de casa. Eu também não colocaria, não. Tem que dar tempo pro Juba se ambientar, né? Claro, agora tem data FIFA, tem aí 11 dias, né? O Bahia só joga com o Coritiba daqui a 11 dias, então tem tempo pro Juba se ambientar, pelo menos com o elenco fazendo treinos, né? Porque eu acredito que nesses 11 dias o Bahia deva treinar pelo menos 8 dias, né? Ou 7, pelo menos uma semana completa de treino, tá? Não sei se são 2 expedientes ou 1, mas pelo menos uma semana. Então já vai dar para Juba conhecer um pouco mais o elenco, se habituar um pouco mais à cidade de Salvador. Se Juba estiver caminhando aí pela rua tal e a torcida abraçar ele, ele vai se sentir mais confortável. Então vamos aguardar, tá? Depois, chama de burro aos treinadores. Bom, galera, desculpa, Paiva, eu já morei em Portugal, tá? E em Portugal, o torcedor português chama os treinadores de burro, sim, nas arquibancadas, ou nas cadeiras, ou nos camarotes, onde você quiser, tá? Esse negócio de dizer que só no Brasil que chama os treinadores de burro, conversa fiada, tá? Conversinha fiada. Eu tô aqui na Costa Rica, gente, e o pessoal que tá na arquibancada chama o treinador de burro, quando o treinador da Liga Deportiva Alajuelense, do Herediano, do Saprissa comete erro, o treinador chama de burro. Quer dizer, eles aqui não têm essa palavra burro, né? Mas eles chamam de outras coisas parecidas, entendeu? Então, ô Paiva, menos, tá? Menos. Esse negócio de culpar a torcida. Agora, que a torcida do Brasil, o brasileiro é exigente, sim. Qualquer coisinha que é demitir o treinador, é verdade. Mas, ô Paiva, menos. E no México não deve ser diferente, nem no Equador também não, tá? Enfim. E por último, percebe de futebol mais que... Ô Paiva, olha só isso. O Brasil é extraordinário, mas é o único país que chama de burro os treinadores. Tem direito? Tem, mas não percebem, entendem no caso, mais de futebol do que eu. Ah, isso não percebem. Ô Paiva, pelo amor de Deus, você tá no Bahia há quase um ano e o Bahia tá brigando contra o rebaixamento, Paiva. Ô Paiva, menos, cara, menos.
Pô, Paiva, 9 meses de trabalho. Você foi eliminado da Copa do Nordeste na fase de grupos. Você tomou pau na Copa do Brasil. Quando começou a pegar uns times melhorzinhos, tomou pau na Copa do Brasil. Você não conseguiu vencer o Santos na Copa do Brasil, cara. Tá? Ah, mas não vencemos o Grêmio. Ok. Nos 2 jogos, uma eliminatória, o Bahia passou nos pênaltis contra o Santos e a outra perdeu nos pênaltis pro Grêmio. Massa. Mas você não conseguiu eliminar o Santos, um time que tá aí lutando para ser rebaixado na Copa do Brasil. Nem lá, nem cá, Paiva. Menos, Paiva. Na Copa do Nordeste, como eu já falei, ficou na fase de grupos. Nem sequer você passou para as fases finais da Copa do Nordeste. No campeonato estadual venceu, né? Mas tomou pau da Jacobinense e outros timecos por aí. Ô, Paiva, menos, por favor. No Campeonato Brasileiro da Série A, quantas vitórias tem o Bahia, cara? O Bahia tem 22 pontos em 22 jogos. Ô, Paiva, esse negócio de dizer que não percebe mais de futebol do que eu. Menos, Paiva, pelo amor de Deus, cara. O Paiva é assim, né? Quando ele consegue um resultado bom, que seja uma vitória boa ou um empate aí com um time que tá lutando, como foi ontem, ele chega na coletiva todo armado, todo grandão. Ô, Paiva, menos. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!